Olá, crianças, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje, eu, professora Elaine, vou explicar sobre mobilidade urbana e o poder público. Vamos lá? Mobilidade urbana e o poder público. A mobilidade urbana, isto é, as condições oferecidas pelas cidades para garantir a livre circulação de pessoas entre as suas diferentes áreas. É um dos maiores desafios na atualidade, tanto para o Brasil quanto para vários outros países. O crescente número de veículos individuais promove o inchaço do trânsito, dificultando a locomoção ao longo das áreas das grandes cidades, principalmente nas regiões que concentram a maior parte dos serviços e empregos. Após a gente ler o início do texto que fala sobre mobilidade urbana, nós podemos verificar que mobilidade urbana nada mais é que as condições que a sua cidade promove para que haja uma boa circulação de carros, pessoas, do transporte público, dos ciclistas em determinados locais. Então, aqui na imagem abaixo, nós podemos ver o que? Um grande problema de mobilidade urbana. Então, aqui, nós não vemos nada organizado. Tem pessoas andando no mesmo espaço que carros, ciclistas. Dá para perceber também um congestionamento. Então, aqui não há nenhuma organização. Então, papel do poder público, através de medidas de políticas públicas, eles pensarem na mobilidade urbana da sua cidade. Pensar em como ele pode sanar os problemas de mobilidade urbana da sua cidade. Então, mobilidade urbana nada mais é do que as condições oferecidas para que haja essa livre circulação das pessoas, seja através de veículos, a pé, através de motocicletas, através de bicicletas, através de transporte público, como ônibus, metrôs, na sua ida e vinda ao trabalho, à escola, até mesmo nas atividades de lazer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas de mobilidade urbana no Brasil. Vamos lá? O Brasil atualmente vive um drama a respeito dessa questão. A melhoria da renda da população de classe média e baixa, os incentivos promovidos pelo governo federal para o mercado automobilístico, como a redução do IPI e a baixa qualidade do transporte público, contribuíram para o aumento do número de carros no trânsito. Com isso, tornaram-se ainda mais constantes os problemas com engarrafamentos, lentidões, estresse e outros. Um elemento presente até mesmo em cidades e localidades que não sofriam com essa questão. Outro fator que contribui para aumentar o problema de falta de mobilidade urbana no Brasil é a herança histórica da política rodoviarista do país, que gerou um acúmulo nos investimentos para esse tipo de transporte, em detrimento de outras formas de locomoção. Com isso, aumentou-se também a presença de veículos pesados, como caminhões, o que dificulta ainda mais a fluidez do trânsito no Brasil. Então, aqui nesse trecho, a gente pode constatar que há, por parte do governo federal, incentivo para que as pessoas comprem veículos de passeio para se locomoverem dentro da cidade. Então, existem incentivos do próprio governo federal, com a redução de IPI, com redução de taxas, onde a mercadoria ela fica mais barata,
mais em conta, mais acessível, até para aqueles que e são de classe média e baixa, adquirirem automóveis para se locomoverem dentro da própria cidade, deixando assim de utilizar o transporte público, que seria os ônibus, as vans, metrôs, até mesmo o uso de bicicletas. Bom, aqui nessa foto a gente pode constatar alguns problemas de mobilidade urbana. Então, na imagem, a gente pode verificar a presença de carros de passeio. Então, aqui nessa imagem, a gente pode verificar que todas as faixas dessa avenida, elas são ocupadas por carros de passeio. E, geralmente, dentro desses carros, ocupam o lugar de uma pessoa apenas. Então, se a gente fosse pensar agora sobre mobilidade urbana, para deixar essas vias melhores, com o trânsito fluindo, com um trânsito de qualidade, onde as pessoas não ficariam presas em engarrafamentos. Quais seriam as medidas a serem tomadas para que melhorasse até mesmo a qualidade de vida dessas pessoas que a gente está vendo na imagem? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre o transporte público. Se na cidade houvesse um transporte público de qualidade, que seja bom, acessível, com horários contínuos, que atendessem a todas as pessoas, talvez essas pessoas não estariam usando o carro de passeio, e sim estariam usando o transporte público, que eliminaria, se a gente fosse contar esses carros, a gente teria pouquíssimos ônibus circulando nessas mesmas faixas, nesses mesmos horários e atendendo a toda essa população. Agora vamos continuar nossa leitura, logo abaixo a imagem. A cidade de São Paulo é uma das que mais sofrem com esse problema. Em média, o paulistano pode passar até 45 dias do ano no trânsito, algo impensável para quem deseja uma melhor qualidade de vida no âmbito das cidades. Aparentemente, as medidas criadas para combater essa questão não foram de grande valia, tais como sistema de rodízio de automóveis, a construção de mais ruas, viadutos e avenidas para locomoção, entre outras. Então, aqui no texto, fala que foram tomadas algumas medidas para combater a questão de falta de mobilidade urbana. Então, o poder público, ele colocou alguns sistemas, como rodízio de automóveis. O rodízio de automóveis funciona da seguinte maneira. Vou dar um exemplo para vocês. Na segunda-feira, veículos com placa final 1 não pode transitar na cidade em certo período. Um exemplo, das 7 da manhã às 10 da manhã, podendo circular só das 10 às 4 horas da tarde. Após esse período, das 4 em diante, esse rodízio estaria valendo novamente e as pessoas com final de placa 1 não poderiam circular na cidade. Então, essa medida iria garantir o quê? Uma diminuição de veículos nas ruas. Então, todos os motoristas que tenham veículos com final de placa 1, neste dia, deixaria seus carros em casa e utilizaria outro meio de transporte. Ou pegaria carona, ou utilizaria o transporte público. Outra medida foi a construção de mais ruas e viadutos e avenidas para locomoção. Só que se a gente for pensar nos incentivos que o governo federal ele dá com redução de taxas para que as pessoas adquiram
automóveis, o que vai acontecer sempre vai ser um aumento de automóveis nas ruas, porque as pessoas estão adquirindo mais automóveis, elas estão optando por ter um automóvel próprio do que utilizar o transporte público. Então, não adiantaria a construção de novas vias, até mesmo porque chegaria em um momento em que essas construções elas não poderiam mais ser expandidas por falta de espaço. E ocorrendo a crescente compra de carros, aconteceria os congestionamentos. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre soluções para o problema de mobilidade urbana no Brasil. A grande questão é que, segundo especialistas, não há perspectiva de promoção de uma real mobilidade urbana no Brasil, se as medidas adotadas privilegiam o uso de transporte individual. Então, vou dar uma pausa aqui, porque aqui diz, que não há grande perspectiva de promoção de uma real mobilidade urbana no Brasil. Por quê? Porque as medidas, até mesmo a medida que a gente acabou de verificar, do governo federal, onde ele reduz o IPI para que as pessoas possam adquirir um automóvel, essa medida ela só atrapalha a mobilidade urbana. Por quê? Porque ela dá mais acesso às pessoas a adquirirem automóveis e fazerem uso do transporte individual e não do transporte público. Vamos continuar. É preciso, pois, melhorar as características do transporte público de massa, com mais ônibus, metrôs e terminais. Então, não adianta de nada, por exemplo, aumentar os impostos, incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público, se não investir no transporte público. Então, para que as pessoas possam utilizar o transporte público com segurança, para que elas queiram sair de casa e optar por esse transporte público, esse transporte ele precisa ser de qualidade. Então, para que a pessoa possa se locomover, ela precisa de horários em que vá passar ônibus próximo da sua casa, ou que ela possa pegar um metrô, que esse transporte ele não esteja superlotado, que é uma realidade, do nosso estado. Os meios de transporte públicos em horários de pico superlotados, o que atrapalha muito, fazendo com que as pessoas ainda optem pelo uso de carros individuais. Continua na leitura, aqui diz, além disso, incentivos a meios de transporte, como as bicicletas, além de contribuir essa questão, ajudam a reduzir a emissão de poluentes na atmosfera e melhorar a qualidade de vida no meio urbano. Por isso, a construção de ciclofaixas ou ciclovias surge como uma saída viável e inteligente. Se nós formos pensar no momento em que nós estamos vivendo, com a pandemia, nesse momento em que muitas pessoas ficaram em casa, houve menos emissão de poluentes na atmosfera. Isso ajudou muito na qualidade de vida e no meio ambiente urbano. Então, cientistas puderam já verificar, por exemplo, melhoria no ar, melhoria na nossa atmosfera terrestre, na camada de ozônio. Então, o que a gente pode verificar e até usar como exemplo nesse momento que nós estamos vivendo, quanto menos o uso de carros, de automóveis, menos nós teremos emissões de gás poluentes, que vão prejudicar tanto o lugar onde nós moramos, o nosso meio ambiente, o planeta, e vai melhorar, assim, a qualidade de vida no meio urbano. Bom, continuando a leitura,
Outra solução apontada para combater o inchaço de veículos nas cidades é a adoção do chamado pedágio urbano, o que gera uma grande polêmica. Com isso, os carros e motocicletas teriam de pagar taxas para deslocar-se em determinados pontos da cidade, o que recebe o apoio de muitos especialistas, mas também o rechaçamento de outros. Então, quando nós falamos desse pedágio urbano, quem já pôde viajar com os pais, com a família, já teve a chance de conhecer o pedágio urbano. O pedágio urbano é quando você passa de uma cidade para outra, ou em uma determinada rodovia, há um pedágio que ele cobra do motorista uma taxa para que você possa transitar. E essa taxa, ela é revertida para a manutenção da própria via, da própria avenida ou estrada. Então, imaginem se isso acontecesse na cidade. Na cidade, para você ir trabalhar, voltar do trabalho ou da escola, o motorista ter que pagar pedágio. Então, não seria viável. Dessa forma, não seria viável fazer uso do carro. Porém, aqui no próprio texto diz, se por outro lado, essa medida estimularia o transporte coletivo ao invés do individual, por outro, as críticas colocam que apenas a população de menor renda média é que seria direcionada para esse sentido, o que representaria, em tese, uma exclusão desse grupo ao espaço da cidade. Então, aqui ele diz, se nós tivéssemos pedágio na nossa cidade, as pessoas de menor renda seriam excluídas desse meio. Só as pessoas de alta renda é que teriam acesso às cidades através de veículos de passeio. Por quê? Porque elas teriam condições de fazer esse pagamento. Então, dessa maneira, nós estaríamos excluindo parte da população, e o que não seria viável e não seria uma solução para a mobilidade urbana. Bom, aqui, agora a gente vai refletir um pouquinho, nós vamos pensar aqui juntos e depois vocês também podem refletir com a família para poder responder as questões propostas. Após a leitura dos textos acima, responda as perguntas abaixo, podendo participar sua família. 1. Como a falta de mobilidade urbana pode comprometer a qualidade de vida das pessoas que vivem nas grandes cidades? Então, se a gente for pensar na nossa cidade, é uma grande cidade? Sim. Se vocês não quiserem pensar na própria cidade, a gente pode colocar como referência a cidade de São Paulo, que é super populosa. Então, com a falta da mobilidade urbana, como a falta da mobilidade urbana pode comprometer a qualidade de vida das pessoas. Então, o que nós acabamos de verificar? Que sem mobilidade urbana, o transporte, o meio das pessoas de ir e vir, seria com altos congestionamentos. Por quê? Porque em cidades populosas, além de ter muitas pessoas, há também muitos veículos. E com a medida do próprio governo federal de incentivar as pessoas a adquirir automóveis, isso só vai fazer com que cresça cada vez mais o uso de veículos particulares para ida e vinda do trabalho, ou da escola, ou até mesmo de passeios curtos. Então, como a falta da mobilidade urbana pode comprometer essa cidade, pensando nessas questões, dessa cidade super populosa, dos incentivos do governo das pessoas comprarem, adquirirem seu próprio automóvel e não optarem por transporte público. Então, aqui você vai falar um pouquinho de como a falta da mobilidade urbana pode afetar a qualidade de vida dessas pessoas, ok? Número 2. Como o governo pode agir para melhorar a qualidade urbana?
Então, aqui nós podemos verificar também que, em partes, o governo ele está incentivando. Então, que medidas o poder público pode tomar para que, pode agir para que melhore a mobilidade urbana? Pode ser de sua cidade, pode ser do seu estado. Se na sua cidade você achar que não, que existe mobilidade urbana e que não há problemas no trânsito, você vai buscar um pouquinho sobre as cidades com mais população para que você possa refletir melhor. Ou poder até mesmo conversar com os pais, eles que mais frequentam os centros da cidade, para que vocês possam conversar e de que forma o governo poderia agir para melhorar a mobilidade urbana da sua cidade ou do seu estado, ok? Quais as ações você sugere para a melhoria do trânsito e da mobilidade urbana em sua cidade? Essa é a questão 3. Então, aqui você vai dar opinião. A sua opinião pode ser a opinião da sua família. Não precisa ser a sua opinião em particular. Você pode conversar com o pai, com a mãe, com quem estiver próximo de você para que possa responder com mais tranquilidade. Então, quais seriam as suas sugestões? Você faz uso de carro particular? A sua família faz uso de carro particular para ida e volta do trabalho? Por que ela faz uso e não do transporte público? Por que optou por esse meio de transporte? Ou, se você optou pelo transporte público e você percebe que a falta de mobilidade urbana na sua cidade, quais seriam, as suas sugestões para melhoria? O que você está vivenciando no dia a dia da sua cidade que você colocaria como um ponto para que o poder público pudesse tomar algumas medidas para sanar essa falta de mobilidade urbana? Então, todas essas questões vocês vão refletir junto da família. Se quiserem, podem pesquisar melhor sobre o assunto para que vocês possam responder com tranquilidade, ok? Então, nós encerramos aqui a nossa aula de geografia com o tema mobilidade urbana e o poder público. Espero vocês na próxima aula de geografia. Um beijo e fiquem com Deus.